Irmãos, nós lemos um texto que nos diz, logo no início, que dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Nós vivemos uma vida muito agitada nos tempos de hoje. Uma vida onde cada vez mais a correria do dia a dia nos faz parar menos nas nossas casas, menos nos nossos lares, dar menos atenção às pessoas, ao cuidado, ao amor, até mesmo à palavra de Deus e às orações. A correria do dia a dia tem nos impedido de adorar ao nosso Deus como devemos. Jesus, ele não era diferente de nós. Jesus, em sua vida e ministério, ele vivia andando sempre de um lado para o outro, sempre se locomovendo, fazendo viagens missionárias, pregando o Evangelho. E isso fazia com que ele parasse pouco na sua casa. E ele passava várias vezes ali por Cafarnaum, mas muitas vezes realmente só de passagem, porque estava de viagem, estava indo pregar, estava indo ensinar, estava indo pregar na sinagoga. E o texto, ele diz para cada um de nós que logo correu que ele estava em casa. As pessoas sabiam que Jesus estava sempre nesta correria, nessas, digamos assim, nas palavras de hoje, nessas andanças, para pregar o Evangelho, para falar da sua missão nessa terra. E o fato estranho era justamente ele estar em casa. Era um fator estranho aqui, porque as pessoas não estavam acostumadas com ele em casa. E quando a notícia corre que Jesus estava em casa, as pessoas começam a se afluir, a seguir, a estar indo até onde Jesus estava. O que também não é um fato diferente aqui, porque aonde Jesus estava, ele arrastava multidões atrás dele. E as pessoas foram afluindo até a casa de Jesus, afluindo de tamanha maneira que as pessoas começaram a se ajuntar e a bloquear o caminho, a passagem, a entrada da casa de Jesus. Irmãos, nada disso é diferente também do que vemos hoje. Muitas pessoas estão afluindo, multidões estão se juntando dentro de igrejas, buscando não o Senhor Jesus, mas buscando muitas vezes os benefícios que podem ser alcançados por estarem próximos a Ele, buscando o conforto, alguns até mesmo por curiosidade. Tem sido assim nas igrejas hoje, as igrejas hoje que estão mais, digamos assim, cheias. Tem muito curioso ali naquele meio. Tem muita pessoa ali buscando o conforto, os benefícios que o Senhor ele pode trazer sobre as suas
vidas. E multidões vão se juntando a ponto de criarem muita religiosidade dentro das igrejas, levando um grande número de pessoas para os mais diversos caminhos e não para o único e verdadeiro caminho que leva à salvação. Irmãos, hoje nós vamos vendo e encontrando muitas doutrinas e ensinos nas igrejas que bloqueiam a possibilidade do homem encontrar a salvação para a sua vida. Coisas que os homens estão criando para bloquear e dificultar o acesso à verdadeira palavra de Deus, ao único e verdadeiro caminho. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, tem muita igreja hoje colocando as pessoas e falando: ó, o caminho é esse, agora você vai lá e se vira. Não tem ensinado as pessoas a caminhar, não tem ensinado as pessoas o que é o verdadeiro amor, não tem ensinado as pessoas o que é a graça, não tem ensinado, irmãos, as pessoas a viverem uma experiência mais profunda com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Muitas pessoas estão se ajuntando, mas estão se ajuntando por conforto, estão se ajuntando por curiosidade, estão se ajuntando por benefícios. E essas coisas, o conforto, a curiosidade, os benefícios, estão fazendo com que muitas pessoas estejam bloqueadas de ouvir sobre aquele homem que veio a esse mundo para salvar a minha, a sua, a nossa vida. E o texto diz que, mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Só que anunciavam da forma como eles. E aí ele começa lá no verso 4 a dizer: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado. Irmãos, um homem necessitado, que vivia deitado em uma cama, possivelmente tetraplégico, era um homem que não podia andar, mas ele estava no caminho. Quantas pessoas hoje, irmãos, nós vemos dentro das igrejas que não podem andar, que não conseguem se locomover, que não sabem andar pelo caminho, não conseguem se movimentar dentro da obra do Senhor.
podia ver as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Hoje há muita gente dentro da igreja que precisa da minha, da sua, da nossa ajuda para andar, para caminhar, para conhecer a salvação, para conhecer a graça, para conhecer o amor. Elas conseguem ver, elas conseguem ouvir, mas elas não conseguem caminhar sem a minha, a sua, a nossa ajuda. E aí começam, o texto ele fala para nós que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. A igreja fiel é a igreja que deseja levar o necessitado até o Senhor, não para que ele apenas veja Jesus, não para que ele ouça só Jesus, mas para que ele tenha uma experiência com ele. Tem muitas pessoas sentadas nos bancos da nossa igreja que estão vendo Jesus, estão ouvindo Jesus, mas que não têm experiência com Jesus. Irmãos, é aí que nós, como igreja, precisamos entrar, porque a igreja fiel precisa levar aquela pessoa necessitada, aquela pessoa que não sabe como caminhar até o Senhor, para que essa pessoa possa ter uma experiência viva, uma experiência eficaz com o Cristo que fala comigo, que fala contigo, que fala com cada um de nós. Nessa noite, os 4 homens que levaram aquele homem deram passos para levar aquele necessitado ao Senhor. Como o caminho para levar até Jesus, ele está bloqueado. Ele está bloqueado pelas pessoas, por aquilo que há dentro do coração das pessoas, dentro do que as pessoas estão sentindo. Isso tem causado muita confusão na mente das pessoas. E a igreja, irmãos, ela só tem uma forma de agir. Quando nós chegamos até essa pessoa com a qual o caminho está bloqueado para chegar até Jesus, só tem uma forma dessa igreja agir. Da mesma forma como só havia uma forma para aqueles 4 homens fazer com que aquele paralítico ele chegasse até Jesus. A igreja precisa fazer as pessoas subirem. E isso é feito através de oração. E isso é feito através de obediência à palavra de Deus, obediência às orientações que o Senhor ele vai nos dando. E até mesmo, irmãos, até mesmo no ato de nós profetizarmos, porque a nossa boca ela precisa também abençoar. Aqueles 4 homens, eles viram que não tinha como passar por aquela multidão, só tinha um jeito deles chegarem até Jesus, fazendo com que aquele homem ele pudesse subir e ter uma experiência única com o Senhor. E aqueles homens, então, ele pega e sobe aquele paralítico
E eles procuram descobrir o quê? Primeiro, antes de fazer qualquer buraco no telhado, eles procuram descobrir aonde estava Jesus, para que eles pudessem fazer aquela cama chegar até onde ele estava. Irmãos, o necessitado vai até Jesus com todos os seus problemas. Quantos e quantos de nós falamos, olha, quando resolver esse problema aqui, né? Quantas vezes a gente já falou isso? Só quando eu acabar de resolver isso aqui, eu vou para a igreja. Quando eu acabar de fazer isso aqui, aí eu vou. Agora não. Não, ó, quando eu largar os vícios, eu procuro o Senhor. Quando eu largar a bebida, eu procuro o Senhor. Quando eu largar as drogas, eu procuro o Senhor. Esse homem era uma pessoa necessitada. E apesar dos seus problemas, ele buscou o Senhor. A igreja é um local para os necessitados. A igreja é um local para que nós possamos ensinar e falar a essas pessoas o caminho até a salvação das suas vidas. A igreja é um local onde a graça do Senhor ela é derramada através da união dos irmãos. E eles começam a descobrir o local, e foi feito de uma forma para que eles pudessem entrar não somente o homem, mas também a sua cama. Porque não importa o problema, não importa a dificuldade que eu, você, que nós estejamos passando, o Senhor, Ele nos recebe assim mesmo, com todas as dores, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os bloqueios. E aqueles homens, eles chamaram a atenção de Jesus, porque toda aquela movimentação certamente chamou a atenção do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, você imagina você na sua casa e alguém começar a destelhar, começa a soltar as telhas, aquilo ali vai começar a te chamar a atenção. A igreja chama a atenção do Senhor quando obedece às orientações de Deus. A igreja chama a atenção do Senhor quando leva um necessitado à presença dEle. Eu, você, cada um de nós precisamos chamar a atenção do Senhor, levando aquelas pessoas que necessitam ouvir desse amor, dessa graça, desse evangelho, até o nosso Senhor, até o nosso Deus. Porque quando nós levamos, irmãos, o necessitado até o nosso Senhor, nós não só chamamos a atenção dele, mas fazemos com que a casa que estava lotada fizesse com que aquele homem que estava paralítico, deitado em uma cama e carregado por seus irmãos, chegasse mais perto do Senhor. Sempre há, irmãos. Você imagina que essa igreja toda lotada, mas lotada a ponto de nós não conseguirmos andar, a ponto de nós estarmos ali bem juntinhos uns dos outros. E aí você fala assim, ó, não há mais espaço para ninguém, não tem espaço para mais nada aqui. E aí começa a descer um homem do telhado. Irmãos, há sempre lugar para o necessitado perto do Senhor.
E aí o Senhor, quando o necessitado chega perto dele, a primeira coisa que ele vê é a fé. O Senhor honra a fé daqueles servos. O Senhor abençoa os visitantes. O Senhor está vendo a fé de cada um dos irmãos nessa noite, que está aqui lutando, batalhando para pregar o Evangelho, para manter essas portas abertas. O Senhor, Ele abençoa todos aqueles que visitam, que entram nesse lugar, porque sabe que esse local é um local para os necessitados, para aqueles que precisam ouvir desse amor. Para Jesus, irmãos, o mais importante naquele momento era a salvação daquele homem, do que a cura daquela enfermidade. Por isso ele diz: perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecados, irmãos, senão o nosso Deus, o nosso Senhor? Os religiosos, como os escribas, eles não reconhecem Jesus como Deus, porque eles não acreditam na sua atuação. O que é mais fácil? Para Jesus curar era muito fácil. Ele já tinha feito aquilo ali inúmeras vezes. Era fácil, até mesmo para quem já tinha ressuscitado dos mortos, alguém curar um homem paralítico. Mas quando ele disse: perdoados estão os teus pecados, ele estava assumindo o compromisso de morrer por aquele homem. E isso é muito mais difícil. E é isso que ele faz todas as vezes que eu, você, que nós abrimos o nosso coração para ele, que nós não bloqueamos a porta da casa dele, que é o nosso coração, que é onde habita o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós confessamos, abrimos a porta do nosso coração e falamos para Ele as nossas dores, as nossas dificuldades, falamos aquilo que não agrada a Ele. O Senhor, Ele está dizendo para mim, para você: perdoados estão os teus pecados. Ele está dizendo: eu morri por você. Eu morri por cada um de vocês. Isso é muito mais difícil, irmãos, do que dizer a um paralítico: levanta e anda. Porque aquilo ali é somente a cura de uma enfermidade. A bênção completa, ela vem de Deus. O Senhor, Ele não desaponta os seus servos. Por isso, meus irmãos que estão aqui diretamente nesse local, pregando o Evangelho, não desanime, porque se o Senhor colocou no coração dos amados, é o Senhor quem tem guiado, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A bênção principal que eu, você, que nós recebemos é a salvação. E aquele homem, aquele paralítico, já havia recebido naquele momento a salvação em Cristo Jesus. O homem, ele sai livremente da sua cama.
e começa a ter uma experiência com Jesus. O caminho ele fica livre para ele ir até o Senhor. E apesar das confusões que a religião vem criando dentro de nós, que a religiosidade vem trazendo bloqueios a cada um de nós, o caminho de muitos para chegar até Jesus é a igreja, que precisa revelar a essas pessoas quem é o Cristo que salva, que cura, quem é o Cristo que derrama a graça, o amor sobre cada um de nós. Basta apenas o homem abrir o seu coração e entender que a bênção da salvação é a bênção mais importante que a igreja, que o homem pode receber e até mesmo desfrutar. Tem uma experiência pessoal com o Senhor. Se necessário, peça a irmãos para te erguer, para te levar aos céus, para te levar até o Senhor, para conhecer aquele que somente Ele pode trazer salvação sobre a minha, a sua, a nossa vida. Tem uma vida constante com o Senhor, uma vida sem impedimentos. Se abra com Ele, porque Ele está presente aqui entre nós nessa noite. Que Deus, Ele te abençoe rica e poderosamente. Curve mais uma vez a sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos.